Eu separei aqui 3 etapas para a gente poder entender quais são essas 3 etapas para você construir uma carreira sólida no mercado de projetos de infraestrutura. A primeira etapa é você sair da inércia, você sair de onde você está hoje. Como é que você sai da inércia? Primeira coisa, ter um bom método para você aprender a desenvolver projetos. Então, o conhecimento técnico, né, o conhecimento em ferramentas, ele vem primeiro. Não adianta você saber vender algo que você não sabe fazer, não tem como. Beleza? Então, ter um bom método para você aprender, esse é o primeiro passo. Criar o seu branding pessoal. O que é o branding pessoal? O branding ou posicionamento é como as pessoas, é como os profissionais, né, como as empresas, os clientes te enxergam. Como é que eles veem você? Você já parou para se olhar no espelho? Outro ponto importante para você sair da inércia, Rafael, eu já aprendi a desenvolver projetos, agora eu quero captar clientes. Então você vai prospectar e abordar pelo menos 5 potenciais clientes, tá? 5 potenciais clientes todos os dias. Então a gente começa definindo, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, definindo qual tipo de cliente você deseja atender. Loteamentos, construtoras, mineradoras. E aí você vai começar pedindo indicação a conhecidos próximos, você vai divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Olha só, estou te dando aqui aula prática de como fazer para captar os seus clientes. Você vai se cadastrar no banco de dados das outras empresas, ou seja, você vai entrar no site daquele potencial cliente seu e colocar o seu portfólio lá, colocar o seu cadastro lá. Participar de grupos de networking, participar de comunidades, oferecer parcerias com escritórios de arquitetura, é um exemplo, né? Escritórios de engenharia, você pode oferecer essas parcerias. Então você começa por aqui, depois você começa, né, a expandir essa captação de clientes, beleza? Então aqui você sai da inércia e aí você vai começar a profissionalizar. O que é profissionalizar? Olha só, você não precisa ter uma mega empresa, uma mega estrutura para você emitir uma nota fiscal, por exemplo. Isso profissionalismo. Eu vou te explicar uma coisa aqui, eu vou te contar um segredo. Aquele cliente que chega para você e fala assim, me dá um desconto aí, pode fazer sem nota. Ele vai te passar a perna. Ele vai te dar calote. É muito provável. Muito provável que ele te dê calote. Porque o cliente que não organiza a empresa dele, porque a nota fiscal ela é obrigatória, gente. Se você tirar um dinheiro da sua conta, da sua empresa, tem que entrar uma nota fiscal ali informando para onde que está indo aquele dinheiro. E não é um bicho de 7 cabeças, não. É algo simples, simples mesmo. Então o cliente chega para você e fala assim, precisa de nota, não. O risco dele não te pagar é muito grande. Então você precisa ser profissional. Porque assim você repele aqueles clientes ruins. O cliente roia, que a gente chama também. Fazer uma proposta bem formatada. Não precisa ter uma empresa. Uma proposta bem documentada, bonitinha, formatada, bem bonita, organizada. Um contrato. Não precisa ter empresa para fazer contrato. Não precisa ter um escritório. Não precisa ter funcionário. Precificar corretamente o seu projeto, ou seja, calcular o preço do seu projeto. Ter o seu próprio site, você pode criar o seu próprio site. Hoje é gratuito, né, para você fazer um site. Ter um CNPJ. Rafael, mas eu não tenho escritório, como é que eu vou ter um CNPJ? Não precisa, entendeu? E quando você tem um CNPJ, a imagem que você passa, por mais que você não seja, é uma empresa que você tem. Significa que você tem uma empresa. Então pensa no lugar do cliente. O cliente vai olhar para você e falar e vai pensar o quê? Cara, esse cara não tem nem um CNPJ aberto, velho. Que desorganizado. Não vou trabalhar com ele não, ele vai me entregar. E quando você tem você junta esse pacote e organiza isso tudo, você pode cobrar mais caro, porque vai ter mais clientes automaticamente. Ah, Rafael, eu não gosto de pagar imposto, cara, eu gosto de dar o jeitinho. Tudo bem, mas quem dá jeitinho não cresce. Vai ficar na mesmice para sempre, na corrida dos ratos, fazendo só para pagar as contas. Se você quer escalar o negócio, precisa profissionalizar. Segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? É você se aperfeiçoar. Então você saiu da inércia, agora você tem que se aperfeiçoar. Se você ficar estagnado, estacionado, já era. Então como é que você faz para você se aperfeiçoar? Primeiro passo, ser um excelente apertador de botões do Civil 3D. Então coloca na sua cabeça que você precisa ser o melhor apertador de botões do Civil 3D. Rafael, mas só apertar botão não é fazer projeto. Não é. Mas sem apertar os botões você também não faz projeto.
Então a primeira coisa, cara, é você virar um MacGyver aqui do Civil 3D. É saber apertar tudo quanto é botão que você imaginar aqui dentro. É saber apertar os botões do Civil 3D. Então seja um excelente apertador de botões. Com isso, como é que você vira um excelente apertador de botões? Passando tempo com a ferramenta. Namorando o Civil 3D. Certo? Namorando ele, passando tempo com ele. Gente, quando eu comecei a aprender Civil 3D, eu chegava da faculdade, né, eu trabalhava como auxiliar de topografia, o dia inteiro, no meio do mato. Chegava no final do dia, eu ia pra faculdade. Chegava da faculdade, engatava no Civil 3D, ia até 2, 3 horas da manhã. E não esquentava a cabeça, não. No outro dia, 6 horas da manhã, eu tava de pé. Eu tinha muito mais energia, era moleque novo, né? Então eu passava muito tempo com a ferramenta. Final de semana, ficava aberto o meu computador o dia todo. Mexia, fuçava, clicava, fuçava, clicava, fuçava, clicava, lia os manuais. Porque eu sabia que se eu me tornasse um excelente apertador de botões ali no Civil 3D, eu estaria dando o meu primeiro passo para o sucesso. Outro ponto para você se aperfeiçoar, buscar o máximo de informação sobre o tipo de projeto que você desenvolve ou o tipo de projeto que você deseja desenvolver. Olha só, eu citei aqui para vocês, se eu não me engano, 9 tipos de projetos. E você não precisa desenvolver todos eles. Você pode escolher um deles e se aperfeiçoar em um deles. Terraplenagem, geométrico, drenagem, esgoto, água. Então, se você escolheu fazer terraplenagem, pavimentação e geométrico, cara, busca o máximo de informações sobre esses projetos. O máximo. Leia os manuais, normas, diretrizes, né? Seja curioso. Estude mais sobre o Civil 3D e a teoria por trás dos projetos que você atua. Aprenda a desenvolver mais do que um projeto, ou seja, se você está trabalhando hoje com um tipo de projeto só, vamos supor que você está trabalhando só com terraplenagem. Por que você ainda não está fazendo esse tipo de projeto? Você já parou para se perguntar? De esgoto? Por que você não está vendendo? Por que você não está agregando mais 20, 30 mil reais do mesmo cliente? Ou seja, o cliente que faz um loteamento, ele vai precisar de todos os projetos. Então, por que você não está agregando com ele ainda mais um tipo de projeto? Então, aprenda a desenvolver esse tipo, mais de um tipo de projeto. Esgoto, drenagem, sinalização, pavimentação, porque assim você faz o quê? Você aumenta o seu leque, você aumenta um portfólio. Outro ponto, entregar mais do que foi pedido. Então, ó, você já pode começar a aplicar isso, cara, entregar mais do que foi pedido. Entrega mais do que você foi contratado. Pode ser uma imagem no InfraWorks, pode ser pode ser um relatório a mais, um relatório fotográfico, uma imagem de drone. Um plus, algo a mais para o cliente ver que você entregou a mais ali, entendeu? Faça as pessoas da empresa do seu cliente sentirem que você faz parte do time delas. Como é que você faz isso? Quando você vai fechar um projeto, quando você fecha com o cliente, muito provavelmente ele tem um time lá, ele tem uma equipe. E às vezes aquela equipe, ela é leiga nos projetos, ela não entende nada, cara. O cliente bota um comprador para fazer orçamento com você e o comprador ele é técnico em administração, ele não entende nada de projetos e o superior dele começa a perguntar. Então comece a ajudar, comece a fazer com que a empresa enxergue você parte do time dela. Então o seu cliente ele vai encontrar, né, ele vai enxergar em você um time, uma pessoa que vai agregar no time, entende? Então ensine, contribua, né, dê aquela consultoria gratuita. Isso não vai atrapalhar em nada o seu trabalho, mas vai criar um vínculo muito forte. E venda é vínculo, venda é conexão. Lembra do pós-vendas que a gente estava falando ali? Da fidelização do cliente? Quando você cria esse vínculo, fica difícil do cliente abandonar. Entende? Dê consultorias para o seu cliente, ou seja, ajuda o cliente a entender sobre o projeto, ajuda as pessoas que trabalham com o seu cliente a entender sobre o projeto. Não só entrega o projeto lá e abandona o seu cliente. Cara, entrega, explica, né? Conversa, troca ideia, mostra para ele, para o cliente se sentir seguro. Esteja em bons grupos de projetos de infraestrutura e Civil 3D. Ou seja, você fazendo parte de comunidades, você está rodeado de parceiros, você está rodeado de profissionais potenciais, né? Para poder te indicar projetos ali, para poder te ajudar, para poder tirar dúvidas suas. A gente tem uma comunidade hoje, né, de alunos do meu treinamento, onde rola esse networking.
Só tem profissionais de civil 3D lá dentro, profissionais de infraestrutura, assim como o Deusimar, por exemplo, que é aluno nosso também. Ou seja, só tem bons profissionais lá. E você está num ambiente de águias, né? Você está num ambiente onde as pessoas contribuem, as pessoas te ajudam. É excelente, cara. Esteja atento às mudanças, né? E se acostume com elas. Então o Civil 3D ele vai atualizar daqui a pouco, vai sair uma nova versão, vai sair uma nova funcionalidade. Então esteja ligado, esteja atento para você se acostumar com ela. Não é ficar puto com as mudanças, né? Com as alterações. Tem que se acostumar, porque quem se dá bem é aquele que se adapta. Perfeito? E a terceira etapa, né? Para você construir essa carreira sólida dentro da engenharia, é você escalar o seu faturamento dentro dos projetos de infraestrutura. E como é que você faz para escalar o seu faturamento? Agora que você já tem alguns clientes, é correr atrás de mais clientes. E o primeiro passo é você pedir indicação para o seu primeiro cliente. Então, se você tem um cliente, você vai pedir indicação para ele. E tem a forma correta, tem a técnica correta de você pedir indicação. Não é simplesmente chegar e falar assim, ô meu cliente, me indica aí alguém para trabalhar igual você assim? Não, isso aí não funciona. Não funciona. E prospectar mais clientes, ou seja, ir atrás de abrir mais clientes, né? Abrir um leque ali de mais clientes. Definir o seu modelo de negócio, ou seja, para escalar o seu faturamento, você vai definir o modelo que você quer trabalhar. Qual modelo que você quer trabalhar? Você quer atuar em um mercado específico ou você quer abrir o seu leque de trabalho? Ah, eu quero atuar além de terraplenagem, eu quero atuar com drenagem e esgoto. Então define isso daí, vai para cima. Se você vai montar uma equipe ou não. Você vai botar gente para trabalhar com você ou não. Se você vai, por exemplo, trabalhar com 2 projetos que te pagam 15 mil reais ou 5 projetos que te pagam 60 mil reais ou um projeto que te paga 60 mil reais, vou até colocar esse exemplo aqui, ó. Foi o caso do Deusimar ali, né? Um projeto que pagou ele 50 mil reais. Ou seja, um projeto que paga 50 mil reais. Ou 2 projetos que pagam 15. Esse é o modelo de negócio que você vai definir, porque aqui você vai começar a escolher o que você quer fazer da vida. É só você pensar nas grandes empresas e começar a fazer essa analogia. Pensa comigo. A Coca-Cola, por exemplo, ela não se aventura, ela vende refrigerante. A Volkswagen, ela vende carro, entende? Ela não vai vender bicicleta, ela não vai vender charrete, ela não vai vender moto. Ela tem um objetivo de negócio. E tem profissional que fica igual o pato. Não nada direito, não voa direito e não anda direito. Porque fica tentando fazer os 3 ao mesmo tempo. No começo a gente faz os 3, não tem problema nenhum. Só que depois, cara, se você quer escalar, você precisa definir o seu modelo de negócio. Você quer atender o cliente que paga 50 mil reais num projeto ou você quer atender vários clientes para chegar nesse valor, 4, 5 clientes? É diferente. O padrão de cliente é diferente, o perfil de cliente é diferente. Então é interessante você definir isso também. Desenvolver as habilidades que tangenciam projetos. Por exemplo, se você só faz projeto, expande para consultoria, começa a prestar consultoria para outras empresas, para outros profissionais. Melhore o seu branding. O que é o seu branding? Alimentar o seu portfólio, criar uma apresentação ali matadora, ou seja, a apresentação de você ou a apresentação da sua empresa, né? Aquela apresentação que vai os seus dados, suas informações, ou seja, aperfeiçoa ela, deixa ela uma apresentação impecável e começa a cobrar mais caro pelos seus projetos. Cara, se você fez tudo isso daqui, meu amigo, você não tem motivo para cobrar o mesmo preço que você cobra. Porque se você está prospectando clientes, se você está prospectando mais clientes, o que vai acontecer? Você vai chegar um momento que você não vai dar conta. Vai sobrar cliente, vai ter fila de espera. Quando tem fila de espera, você sobe o preço. Porque quando você sobe o preço, você dá uma peneirada ali. Alguns vão sair fora e outros vão fechar. É melhor você fechar mais caro do que fechar um monte barato. E aí você vai começar a demitir aqueles clientes ruins, aqueles clientes melhores que não te pagam direito e começar a buscar aqueles clientes maiores, aqueles clientes mais sérios, que é uma outra camada da engenharia, é uma outra camada do mercado. Então, às vezes, você está até hoje aí com os clientes ruins e tal, e não sabe como sair deles. É assim que sai, aperfeiçoando. Então, aqui, pessoal, eu expliquei para vocês 3 etapas. 3 etapas básicas. Básicas é passo a passo. É só colocar em prática. Acontece que a minoria, né? Infelizmente, a minoria coloca em prática. Isso é bom para quem coloca, né? É bom para quem coloca. Para quem não coloca, infelizmente, vai ser engolido por aqueles que colocam em prática.